Fala galera, então continuando nossos assuntos de eletrodinâmica, hoje a gente vai mudar um pouquinho de assunto e falar sobre circuitos geradores resistores, né? Então, começando a nossa aula, o que são circuitos geradores resistores, né? Basicamente, então, como está mostrando aqui na figura, é um circuito onde possui um gerador elétrico associado a um resistor externo, um resistor R. Então, basicamente é isso. Um gerador com resistência R, fonte de tensão E, né, com uma FEM E, ligado a um resistor R. E o que a gente pode tirar de tópico sobre esse assunto? Basicamente é o seguinte. Imaginem, vamos falar então da lei de Ohm e Pouillet. Quero que vocês imaginem o seguinte. Eu tenho um gerador, um circuito gerador resistor, e nesse circuito gerador resistor vai ter uma corrente I que vai circular, né, nesse circuito. A lei de Ohm-Pouillet diz que para calcular a corrente nesse circuito, nós temos que pegar a E, né, a força eletromotriz, e dividir pela soma de R, resistor, mais R, a resistência interna. Essa é a lei de Ohm-Pouillet. Perceba o seguinte, essa lei nada mais é do que a lei de Ohm, né? Só que mais encorpadinha, né? Se vocês forem lembrar bem, a primeira lei de Ohm é V igual a R vezes I. Se eu isolar o I, vai ficar V sobre R. Comparando as duas aqui, V é o E o R é a soma dos dois R. Então, essa fórmula, essa lei, nada mais é do que a própria lei de Ohm. A diferença, né, que o Pouillet resolveu se apropriar aí desses estudos e decidiu, às vezes, criar sua própria lei para ficar aí na história. Mas, basicamente, é o mesmo princípio. Também você consegue deduzir facilmente ela utilizando as leis de malhas de Kirchhoff, né? Então, não é até uma forma necessária de você decorar. Mas, bem, o que a lei de Ohm-Pouillet pode trazer de relevante para a gente? Vamos começar com a seguinte pergunta. Por que pilhas alcalinas são melhores que pilhas comuns, né? Primeira coisa, o que é uma pilha alcalina, né? Uma pilha alcalina é uma pilha onde, em vez de se você utilizar zinco ou cobre, que são os metais utilizados em pilhas comuns, você normalmente vai utilizar um eletrólito hidróxido, né, nas pilhas alcalinas. Isso garante que a pilha seja mais durável e tenha mais energia. Mas como que a lei de Ohm-Pouillet pode ajudar a gente a entender por que as pilhas alcalinas elas são melhores que as pilhas comuns? Basicamente é o seguinte, pensem na pilha alcalina e na pilha comum. Cada uma dessas pilhas vai ter a sua resistência interna. O que acontece é o seguinte, a pilha comum ela tem uma resistência interna muito grande, diferente da pilha alcalina, que tem uma resistência interna bem pequenininha, né? Ou menor comparada com a pilha comum. O que isso quer dizer? Basicamente é o seguinte, se eu tenho uma resistência interna muito grande, eu vou ter uma corrente baixa, né? São inversamente proporcionais. Agora, se eu tenho uma resistência interna baixa, eu vou ter uma corrente muito alta. Então, basicamente, a lei de Ohm-Pouillet ela nos ajuda a perceber que geradores com resistência interna menor, mas com valores mais baixos, apresentam correntes maiores. Né? Então, seria esse o principal objetivo da lei. E, né, eventualmente, explicar também, por exemplo, porque as pilhas alcalinas elas são melhores que as pilhas comuns. Bom, vamos fazer então um exemplo aqui para utilizando a lei de Ohm. Vamos ver. No circuito elétrico, a seguir, o gerador tem uma FEM E de 30 volts e resistência interna R1, sabendo que pelo resistor R2 passa uma corrente de I é igual a 1 A, determine o valor da resistência interna R1, sabendo que R2 é igual a 2 vezes R1. Então, vamos sublinhar as coisas importantes aqui. Ele fala que nesse circuito a FEM vale 30 volts. A corrente que passa no R2 é igual a 1 A. E ele coloca essa informação, né, que R2 é igual a 2 vezes R1. Show!
Esse exercício ele pode ser facilmente resolvido fazendo uma malha simples, né? Circulando o circuito, ou também utilizando a própria lei de Ohm, mas vamos utilizar a lei de Ohm-Pouillet. Então, o que diz a lei de Ohm-Pouillet? Que a corrente no circuito gerador resistor é igual a E dividido por R mais Rzinho. Beleza. Temos o valor de E, que é 30 volts. O I, esse I é o I total do circuito, né? Aqui ele fala que a corrente que dá no enunciado é a corrente que passa no R2. Porém, o R2 está em série a R1. E quando nós temos resistores ligados em série, a corrente que passa sobre eles é a mesma. Então, a corrente que passa sobre R2 também é a corrente que passa sobre R1. Consequentemente, é a corrente total do circuito. Então, se a gente for substituir os valores já, a gente pode colocar aqui 1, que é a corrente, igual a 30 volts, divididos por R. Então, o R é o nosso resistor. Eu vou chamar de R2, só para a gente ir escrevendo. E o Rzinho é o Rzinho 1. E ele fala o seguinte, né? Que R2 é igual a 2 Rzinho 1 mais R1, que já estava aqui. Então, substituiu o R2 por 2Rzinho 1, como ele deu no enunciado. Aí aqui é só matemática básica, né? 2Rzinho 1 mais R1 é igual a 3Rzinho 1. Aqui seria a mesma coisa, né? De você somar 2x mais x. 2x mais x é igual a 3x. Então, só vou levar aqui para cima. 1 é igual a 30 divididos por 3Rzinho 1. Vou isolar o R1. Vamos multiplicar cruzado aqui. Então, vai ficar 3R1 é igual a 30 divididos por 1. Isolando R1, vai ficar R1 igual a 30 divididos por 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3, né? Então, ficaria aqui 30 divididos por 3. E 30 divididos por 3 é igual a 10 ohms. O enunciado pedia o valor de Rzinho 1 e chegamos ao resultado. Então, R1 vale 10 ohms. Beleza, galera? Então, essa é uma aplicação direta da lei de Ohm-Pouillet. Mas, como falei, lembrando, você poderia muito bem utilizar a lei de Kirchhoff das malhas, ou, né, sem precisar decorar a fórmula da lei de Ohm-Pouillet, poderia já usar direto a lei de Ohm, mesmo que sairia o mesmo resultado. Bom, essas são as referências bibliográficas das figuras dessa aula, e nos vemos na próxima.